Se você investigar toda a Bíblia, nos momentos em que Deus fala sobre o que Ele espera do comportamento humano, do nosso estilo de vida, de como a gente vai estabelecer padrões para viver, todas as vezes que Deus manifesta o que Ele espera, o padrão dele nunca se rebaixa. Ele não faz concessões de como Ele espera que nós nos comportemos. Mas uma coisa que Deus fez no passado, que eu acho muito interessante, é que Ele trabalhava individualmente. Ele trabalhava exatamente da maneira como Ele ia conseguir sucesso com cada um dos seus filhos. E às vezes o que a gente faz é o contrário. A gente quer usar um mesmo padrão para alcançar várias pessoas diferentes. Às vezes foi o padrão usado com a gente, pelos nossos pais, pelas pessoas que participaram do nosso processo educacional. A gente quer fazer as mesmas coisas com os filhos. Isso não é ruim, mas o que eu acho interessante é que cada ser humano ele tem as suas características e às vezes a forma de alcançar cada um pode ser diferente. E eu tenho como exemplo o meu mais velho. Eu aprendi que coisas que os meus pais precisavam fazer para que eu pudesse confiar um pouco mais neles, não são as mesmas coisas que eu faço com o Pedro para que ele confie mais em mim. Eu descobri isso tem pouco tempo, mas é muito interessante saber que eu consigo chegar ao coração dele não pelos mesmos meios que eu aprendi no passado, mas eu consigo estabelecer os padrões que Deus espera, se eu conseguir chegar ao coração dele. Um exemplo foi quando ele estava comigo num ambiente que ele não conhecia ninguém, e antigamente eu falava abertamente com os meus pais e os meus pais falavam abertamente comigo no ambiente. E ele não gosta muito disso. Ele gosta de chegar e falar ali no meu ouvido, e aí eu, de início, quando ele começou a fazer isso, eu simplesmente falava: não, filho, não precisa você ficar envergonhado. Fique tranquilo, tá tudo bem, você está entre amigos. E de fato ele estava entre amigos. Mas aí a partir do momento em que eu falava assim, ele ficava acanhado, então ele preferia não falar. No dia que ele foi falar no meu ouvido e eu guardei segredo e ele queria falar alguma coisa que ele estava envergonhado e eu falava de novo, cochichando ali só com ele, e ele sentia confiança no que eu estava fazendo ali, confidência no que eu estava executando junto com ele, eu percebi que o comportamento dele foi muito melhor que aquele dia. Foi uma coisa completamente nova para mim, trabalhar de uma forma personalizada com ele para que eu pudesse alcançar o coração dele de uma forma mais efetiva. Pode ser que isso já esteja acontecendo na vida de vocês. Ou, de repente, eu estou falando para alguém que ainda não experimentou isso, de repente agir de uma forma que seja personalizada para o filho. Nós somos tentados a pensar: ué, a minha avó já fazia assim, a minha mãe já fazia assim, então eu vou fazer assim. A tradição é uma coisa maravilhosa. Nós devemos respeitar as tradições das nossas famílias, isso é muito importante. Mas uma coisa que nem Deus faz é deixar de valorizar as peculiaridades de cada ser humano para trabalhar com ele. E ele faz isso comigo e com você. Já percebeu que Deus se comunica com você de uma forma diferente da sua esposa, ou da sua mãe, ou dos seus filhos? Ele espera que nós façamos o mesmo com os nossos filhos. Que a gente busque meios para descobrir como alcançar o coração dos nossos filhos de uma forma personalizada. Deus age de forma individual. Que possamos, ao longo dessa semana, refletir no que a gente pode melhorar acerca do trabalho individualizado para com os nossos filhos. Deus te abençoe, que seja uma semana maravilhosa para você e para mim. Amém.